Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente e vamos falar sobre um assunto muito delicado, viu? Uma queda de braços aí sem fim entre o governo de Mato Grosso e os policiais penais. Mas quem vai trazer todos os detalhes agora para a gente ao vivo novamente é o repórter Antônio Carlos Silva. Antônio, o governador fez duros posicionamentos, tem até o respaldo do Poder Judiciário para tentar colocar um fim a essa greve, até com punições para o movimento. Diz pra gente de que forma o sindicato desta categoria vai agir daqui para frente. É o fim da greve ou não? Vai continuar com esse movimento? Conta pra gente. Pois não, Luciana, Kleber, Daniel, você acompanha a Notícia de Frente. Bem, como você citou, temos já 3 decisões judiciais, uma considerando a ilegalidade da greve e outras 2 arbitrando não só multas diárias ao sindicato, como também aos policiais penais, inclusive com bloqueio de valores em contas bancárias e até a possibilidade de prisão dos grevistas. Lembrando que hoje, 14 dias de greve dos policiais penais em Mato Grosso. Nós vamos conversar agora com o advogado do sindicato, Elimar Selvático. O que motivou os policiais penais a cruzarem os braços aqui em Mato Grosso? Bom dia. Primeiramente, bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade da TV Vila Real, em nome do Sindispen. Agradecer também o povo matogrossense. O que motivou os policiais de Mato Grosso a estar entrando nesse movimento grevista? O policial penal do estado de Mato Grosso, há mais de 10 anos, ele vem tentando negociar com governos que entram e com governos que saem. Ou seja, veja que durante esses 10 anos, a inflação, na verdade, comeu o poder de compra desse policial. Então, diante disso, ele tem invocado a boa-fé para tentar negociar com esses governos para poder repor esse poder de compra. Mas, infelizmente, governos vêm, governos saem e todos os governos que entraram e saíram fecharam a porta para negociação com o policial penal. O governo atual diz que a média salarial do policial penal aqui em Mato Grosso é em torno de R$7 mil. Qual que é a realidade? O que vocês têm a dizer para a sociedade? Então, a gente fica até surpreso com a publicação da nota por parte do governo do estado de Mato Grosso, dizendo que a média salarial é em torno de 7 mil, porque o tempo todo o policial penal tem demonstrado que ele inicia a carreira dele ganhando aí aproximadamente o valor líquido de R$ 2.500. Então, nós estamos falando de um profissional, de um guerreiro, ou seja, que precisa proporcionar uma segurança, uma dignidade à sua família e, infelizmente, esse valor não é capaz de proporcionar isso. Como que é nos outros estados o salário do policial penal comparado ao policial civil, por exemplo? Em outros estados, o policial penal ele tem chegado a ter o seu rendimento até 80% acima do estado de Mato Grosso. Agora, em relação aos 1.800 policiais penais, todos estão de braços cruzados? Todos estão em greves nas últimas 2 semanas ou não? Então, é importante a gente esclarecer isso para a sociedade matogrossense, que o policial penal hoje ele trabalha com redução de efetivo gritante. Então, assim, por exemplo, nós temos unidades penitenciárias no estado de Mato Grosso, onde o plantão ele é composto por 2 policiais penais e responsável por cuidar em torno de 70, 150 presos. Como é que o policial penal vai invocar a lei de greve, que é a 7783, onde prevê a redução do efetivo de até 30%, para poder proporcionar segurança, vigilância desses reeducando dentro dessas unidades? É impossível. Diante disso, o movimento grevista ele decidiu por manter o efetivo intacto, ou seja, o policial penal que estiver de plantão vai cumprir a sua jornada de trabalho normal, porque o compromisso dele é o compromisso com a sociedade matogrossense e com a segurança desses reeducando dentro penitenciária. Mas nem todas as atividades estão sendo desempenhadas, como o transporte de presos para o fórum. Explique pra gente o que é essencial e o que não tem sido essencial nesses 14 dias de greve. Sim, primeiramente é importante a gente deixar claro que o serviço essencial de acordo com a lei de greve é aquele serviço indispensável, ou seja, qual é o serviço indispensável direcionado hoje ao reeducando dentro da unidade? É a segurança, para evitar um motim, para evitar uma rebelião. É também a questão da proteção da vida, da saúde, seja ela física ou psíquica desse reeducando. Então, toda atividade ligada diretamente a esses elementos
são atividades essenciais. As demais a gente enxerga como não essencial, o que a gente não está realizando no presente momento, até porque o policial penal hoje, no estado de Mato Grosso, ele tem invocado uma resolução publicada pelo próprio governo do estado de Mato Grosso, que é chamado de POP, Procedimento Operacional Padrão. E esse procedimento, ele prevê o contingente mínimo para determinadas tarefas. A partir das 3 decisões judiciais do Tribunal de Justiça, considerando a ilegalidade da greve, aplicando multas diárias ao sindicato e aos grevistas e até a possibilidade de prisão dos grevistas, o sindicato já foi intimado, já recorreu dessas decisões? Então, senhor Antônio Carlos, é importante a gente esclarecer para a sociedade, que às vezes é leigo, né, ação pessoal, que o Código de Processo Civil, ele prevê um rito a ser seguido. E a gente tem tomado conhecimento de decisões tão somente pela mídia. Então, assim, nos surpreende essa sequência de decisões judiciais, o que não é previsto dentro do próprio Código de Processo Civil, já que o juízo ele tem que esgotar todos os meios legais para fazer a citação da parte ré para se manifestar dentro do processo. E até o presente momento, o Sindispen, a entidade sindical, ele não foi citado para poder manifestar dentro dos autos. Depois de 2 semanas de greve, outras instituições da sociedade, como a Ordem dos Advogados do Brasil, estão tentando buscar um diálogo entre governo, movimento grevista e até o Tribunal de Justiça. Como que estão as negociações, já que o prazo dado para o Sindispen à OAB termina amanhã às 72 horas? Então, é importante a gente esclarecer que, na verdade, a entidade sindical Sindispen, ele tem procurado todos os apoios possíveis, ou seja, tanto na Assembleia Legislativa do nosso Estado, a gente pediu para poder estar conversando com a Ordem dos Advogados, pedindo reforço, né, a ajuda da Ordem dos Advogados, porque toda ajuda nesse momento é necessária, ela é crucial, ela é relevante. Então, assim, nós se reunimos com a Ordem dos Advogados e pedimos para que eles aguardassem 72 horas para a gente sentar com a categoria, ou seja, com a diretoria ali, para poder decidir se é possível ou não estar suspendendo somente o movimento grevista para poder se reunir com o governador, ou seja, o governo do estado de Mato Grosso. Nos últimos dias circularam prints de contas bancárias de servidores policiais penais com os valores bloqueados. São prints verdadeiros? Está acontecendo isso ou não? Então, é importante deixar claro, senhor Antônio Carlos, que até o presente momento o corpo jurídico ele não teve ainda desses bloqueios. Só que esses diretores, esses policiais penais que fazem parte da diretoria do Sindispen, eles estão na iminência de sofrerem bloqueios. É importante deixar claro que muitos desses policiais, eles são responsáveis por cuidar de seus pais idosos, às vezes têm filhos enfermos. Então a gente está falando de bloqueio de salário, de alimentos, ou seja, imprescindível para a manutenção da vida e da saúde de todo o seio familiar. Nós estamos às vésperas do Réveillon. O que o Sindispen tem a dizer para a sociedade mato-grossense? Está disposto a negociar, acabar a greve, chegar a acordo com o governo de Mato Grosso ou não? É importante deixar claro para a sociedade mato-grossense, como já foi dito em outras entrevistas, que o policial pelo estado de Mato Grosso ele é amante da paz e não da guerra. Nós em nenhum momento nós tivemos a intenção de primeiro entrar no movimento grevista. Então isso foi a gota d'água. Isso é um instrumento constitucional que dá ao servidor público para poder equilibrar as forças com o seu empregador, ou seja, com o governo do estado de Mato Grosso. Então saiba, povo mato-grossense, que nós o tempo todo estamos buscando de boa fé negociar com o governo. É o governo que tem sido reticente em negociar com o policial penal do estado de Mato Grosso. Obrigado aí, advogado do Sindispen, pela entrevista ao vivo aqui na Notícia de Frente. Com certeza o governo do Mato Grosso deve se manifestar aí durante o dia em busca desse diálogo, desse acordo com a categoria há 2 semanas em greve. Luciana, Kleber, Daniel, e a você acompanha a Notícia de Frente. Um ótimo dia. Obrigada, Antônio, pelas informações. Um ótimo dia para você também. E aí, gente, olha, eu fico aqui com uma dúvida, viu? E gostei até de algo que o advogado disse. Os policiais penais, eles são amantes da paz e não da guerra. E por que eu considero essa frase muito importante? São os policiais penais que estão dia a dia, noite a noite, madrugada adentro,
fazendo todo um trabalho nas unidades prisionais, um trabalho sério, um trabalho perigoso. É ele quem fica ali o tempo todo de frente com quem está lá cumprindo sua pena, com bandidos, sim, com criminosos. Kleber Lima, mas a impressão que dá é que o governo de Mato Grosso está tratando esta categoria como um bando de criminosos. Por que eu tenho essa impressão? Estou sendo aqui pesada no que estou falando, mas eu não estou vendo um certo respeito, eu diria, nessa tratativa. Está tendo um pouco de truculência a mais com os policiais penais, uma falta de sensibilidade? Eu acho que está faltando jeito, está faltando jogo de cintura, sim, diplomacia para lidar com a situação. A situação é um barril de pólvora que tem vários fiozinhos assim que podem ser estopins, né? Que podem ser acesos a qualquer momento e promover uma tragédia. A gente vem alertando quanto a isso aqui há mais de uma semana, né? Desde que essa greve começou. É um período muito delicado emocionalmente para o detento. Natal, Ano Novo, eles já vinham com um período longo sem visita por causa da pandemia, agora com essa situação de greve, enfim, dar muita sopa para o azar. O governo do estado tem que levar em conta isso. Falta jogo de cintura, é uma característica do governador, ele já falou que não gosta de negociar com grevista. E ontem nós demos aqui uma solução, eu dei aqui uma sugestão, vou reiterá-la. O governo pode fazer a seguinte proposta, que aí pelo menos dá um checkmate no sindicato. Fala, olha, se eu convocar, se eu solicitar, melhor dizendo, a audiência de conciliação, vocês suspendem a greve para a gente ir negociar lá na presença do desembargador, do Poder Judiciário, aí não vai ter como o policial penal dizer não quero, mas aí o governo precisa fazer o gesto e não cortar salário. Como o advogado diz, salário é alimento, já ganha uma miséria. Precisa lembrar disso, o valor do salário inicial do policial penal de 3.150 é uma vergonha, é uma miséria. Mas eles têm uns que ganham 7,8. 7,8 devia ser o inicial, gente. Isso bruto. Bruto, e devia ser o inicial. Aí falar que isso, quer dizer, o governo divulgar isso como uma vantagem, isso não é vantagem para ninguém. Isso seria vantajoso se o governo disse, olha, nós vamos aqui, a partir de tal, pagar R$8.000 de salário inicial para um policial penal que vive dentro de uma panela de pressão, que é uma penitenciária, em vez de vir cortar salário, ameaçar com outras medidas, entrar na justiça para afastar a liderança sindical. Acho que está tudo errado. Acho que o governo precisava recobrar o bom senso, convocar a audiência de conciliação, negociar na presença de observadores, né, porque o Poder Judiciário faz o papel de observador, e pôr fim à greve e ao grande risco de a gente ter uma explosão aí, de uma tragédia nessa situação. Depois que o Daniel falar, Luciana, eu gostaria de voltar ao assunto para reparar um comentário que eu fiz ontem, quando eu comparei os policiais penais com os policiais civis e também com os militares. Combinado, Kleber Lima. Daniel, vou aqui colocar, você mesmo citou ontem, e nós citamos aqui sobre a Secretaria de Planejamento, quando trouxe os salários, né, dos policiais penais. O Estado querendo colocar um fato de que o salário é muito bom, não justifica essa paralisação, esse movimento, e nós tentamos aqui dizer que a situação real é um pouco diferente. O sindicato, inclusive, estaria contestando os números apresentados pelo governo, é isso mesmo? Sim, eu vejo uma preocupação excessiva do governo em manter a autoridade, né? Eu acho que, qual é a dificuldade, pelo menos uma vez, que a categoria sente com o judiciário, com o legislativo e com o governo do estado para conversar? Qual é o problema? Né? Porque aí você já pode ajustar tudo o que está acontecendo. E, enquanto eles não sentam para conversar e para negociar, fica esse jogo, como nós dissemos ontem, esse jogo de narrativas, né? Aí o governo diz que boa parte, ou a maioria da categoria ganha mais de 7 mil, a categoria já contesta, diz que isso não é verdade e que a maioria recebe um pouco mais de 3 mil reais líquido, né? Para trabalhar nessa ponta mais assim intensa, onde está o fogo ali
do sistema penitenciário, fica essa ressalva, fica esse tipo de guerra de narrativas, que isso poderia se resolver com um encontro, né, entre o governo e a categoria, com a liderança também, de repente, do Poder Judiciário. Essa postura inflexível do governo, do governador, não é interessante, até porque essa área é muito sensível. Estou recordando aqui da greve dos professores, foi a mais longa da história, também no governo do Mauro Mendes, foram 75 dias de greve. Isso não vai acontecer, não tem como acontecer com o sistema penitenciário, porque é um barril de pólvora prestes a explodir mesmo. Então, eu creio que tem que ter bom senso de todas as partes aí. A categoria tem demonstrado que tem boa vontade de conversar, né? O governo, eu acho que não perderia a autoridade dele se sentasse para negociar, colocasse ali a proposta para a categoria e tentasse resolver essa situação de uma vez por todas. Tá certo, Daniel, obrigada, viu? Vamos lá, então, ver se realmente pode ter esse consenso também, né? Um diálogo maior. Kleber Lima, você queria falar sobre a Polícia Judiciária Civil, é isso? Ontem ao falar desse assunto da greve, a gente mostrou aqui uma tabela que o próprio Sindispen fez. Isso. Qual que é o nome do sindicato? Sindispen fez, mostrando os salários, comparando os salários iniciais da Polícia Civil, da PM, do Bombeiro, da Politec, da Polícia Penal e do Socioeducativo, que são as 6 forças aí, ou as 6 instituições que integram as chamadas Forças de Segurança Pública em Mato Grosso. Então começa assim, lá tinha, inclusive quando eu me referi à Polícia Civil, que era 5 e pouco, me parece, o inicial, eu falei, ainda é pouco. Ainda é pouco para a natureza da atividade que eles fazem, de todos aqui é pouco. Agora, o do penal e do socioeducativo é muito pouco. 3.150 é muito pouco. E aí eu fiz uma comparação, talvez inadequada, que diz o seguinte, que as polícias, a civil e a militar, elas fazem o trabalho delas, que é de risco também, de confronto, de repressão, de prisão dos bandidos, que oferece um risco alto, mas que o policial penal fica nesse risco permanentemente, porque depois de presos, essas pessoas, esses de alta periculosidade, ficam sob a responsabilidade do policial penal. Eu não quis, com aquela comparação, Luciano e Daniel, desmerecer o trabalho da Polícia Civil e nem da Polícia Militar e nem da Politec. Muito pelo contrário, eu acho que são atividades que não são muito comparáveis, são de naturezas distintas, mas no essencial, eu quero reiterar que elas todas oferecem risco aos agentes de segurança pública e em vez de desmerecer as polícias civil ou militar, o que eu quis foi valorizar a polícia penal e o socioeducativo. Não dá para deixar esses profissionais ganhando tão pouco, a equiparação é justa, que é a principal reivindicação deles. A equiparação é mais do que justa e a elevação desses salários iniciais para todas as categorias da segurança pública deve ser uma perspectiva de curto prazo para o governo de Mato Grosso, na minha opinião. Espero que com isso, eu tenha conseguido reparar um pouco aí do mal-estar que eu causei com a Polícia Civil, viu? A presidente do sindicato, a delegada Maria Alice, fez um contato super gentil comigo, outras pessoas também da polícia que pediram até para não serem identificadas, e fica aqui expresso o meu respeito a todos os senhores e senhoras da Polícia Civil. Ok, Kleber Lima. Só reforçando Daniel. o que o governador disse ontem, naquele evento público, ele disse que por conta da greve não há mais proposta do governo para resolver a paralisação. Acho que ele tem que reavaliar essa posição e sim, sentar para conversar, não há mal nenhum nisso, realmente tem que resolver, porque essa crise pode se tornar insustentável. Muito bem, Daniel, você está em razão, não é feio negociar, feio é a tragédia. Com certeza, concordo com vocês dois, gente. E olha só, ontem nós tivemos aqui alguns telespectadores que perguntaram, cadê os deputados estaduais? Não tem nenhum parlamentar lá para defender essa categoria? Então, nesse momento aqui, eu vou trazer um destaque do portal Gazeta Digital, uma reportagem do Caio Ribeiro que mostra aqui o posicionamento do deputado João Batista, que ele afirmou que o governador Mauro Mendes é mal assessorado
preocupado em relação à situação dos policiais penais em Mato Grosso que estão em greve desde o último dia 15. O parlamentar disse que as informações que o governo tem passado a respeito do salário médio dos profissionais da categoria precisam ser melhor esclarecidas, tá? Olha aquilo que você reiterou aqui, viu, Daniel, em relação a esses valores. E vou abrir aspas aqui. Quando o governador fala que a greve salarial é de 8 mil, para chegar nessa média, eles têm que ter no mínimo um nível superior e 2 pós-graduações. Ou seja, está querendo dizer o seguinte, qual é a parcela aqui desses servidores que se enquadra nisso aqui, Kleber Lima? Então, a situação é muito bem delicada, exatamente, fim de carreira, e mesmo assim, não sei dizer se chega aí a 5% dos profissionais, mostrando que a maioria, como o sindicato sempre reforçou, não passa de um salário líquido de R$ 3.600, e o sindicato está externando isso a todo momento. E também aqui a deputada Janaína Riva defendeu que o governador Mauro Mendes receba uma comissão do Sindicato dos Servidores Penitenciários para tentar acabar com a greve dos policiais. Também um destaque do portal Gazeta Digital, reportagem de Thalita Amaral e do Pablo Rodrigo. Para a parlamentar, a exigência da categoria seria apenas um compromisso do governador em uma rodada de negociação e não apenas com os secretários da Casa Civil e Segurança Pública. Mas aí é aquilo que você disse, né, Kleber? O governador não gosta de falar com grevistas, mas é preciso, sim, de fato, abrir um diálogo. E eu tenho informação, conversei com alguns deles, os secretários até gostariam de negociar, mas tem a ordem de não negociar. Aí fica difícil, né? Vamos ver se amanhã tem outros desdobramentos, porque hoje, gente, não dá tempo de mais nada, mas olha, eu espero você amanhã. E aqui, olha, vamos falar dos fogos de artifício, já estou aqui antenando você sobre as discussões de amanhã, viu? Porque eu te espero às 6 horas em ponto. Feliz ano novo!